Você gosta mais do tempo frio ou tempo com muito calor? Eu particularmente prefiro o tempo frio. E se for chuvoso, é melhor ainda. E esta é a lição número 8 da classe de jovens. Fé para crer que Deus não criou o mal e o que tem uma coisa a ver com a outra. Porque, de modo geral, há quem diga, os estudiosos, na verdade, dizem que não existe frio. O que existe é ausência de calor. Nesse sentido, então, nosso, não existe o mal. O que existe é a ausência do bem. E será que realmente Deus criou ou não criou o mal? A Bíblia, alguns textos, diz que sim, e outros dizem que não. E aí, como é que vamos conciliar este negócio? Fica aqui comigo e vamos conciliar este negócio. Os hinos sugeridos são os 140, 198 e 581. Eu acho difícil de você conhecer o hino 581 e eu desafio a sua classe a cantar esse hino. Eu, particularmente, eu nunca ouvi ninguém na Igreja Assembleia de Deus cantar este hino. Eu estou na igreja há mais de 20 anos e em todas as Assembleias de Deus que eu fui, em todas as igrejas batistas, em todos os lugares, eu nunca, jamais vi alguém cantar esse louvor que é, eu particularmente, eu acho o hino mais bonito da harpa. E é possível também de ser o hino mais antigo. Ele foi escrito por Martinho Lutero em 1523, entre 523 e 529. Introdução. Para muitos, um dos grandes problemas relacionados à fé cristã está em conciliar a presença do mal, do sofrimento com a bondade e a perfeição de Deus. Temos alguns textos interessantes, como o nosso texto principal, né, que é Isaías 45, número 7. Temos também Amós 3:1 e Lamentações 3:38. Ali dá uma ideia de que Deus criou o mal. Eu vou trazer para você uma questão, uma reflexão, que é o seguinte: em parte Deus criou o mal. Por que que em parte? Eu vou dizer. Porque Deus criou Lúcifer, apesar que Lúcifer não existe no texto hebraico original, não existe a palavra Lúcifer, mas nós entendemos o Lúcifer como se fosse o diabo, vamos assim dizer, né? Já aqui propriamente dito. Então Lúcifer, ele era um ser de luz. Então quem foi que criou Lúcifer? Deus. Depois Lúcifer se transformou no diabo e é o tentador, é o maligno. Então ele é mau. Mas se ele é mau, quem foi que criou esse mal? Não foi o Senhor? Em parte sim, em parte não. Por quê? Em parte sim, porque Deus criou Lúcifer perfeito, extremamente perfeito, um ser de luz. Mas esse ser se transformou em algo ruim. E esse algo ruim foi ele que se transformou, não foi Deus quem criou esse mal. O que Deus fez é bom, tudo que Deus faz é bom. Na verdade, algumas questões é que se transformam. Por exemplo, Lúcifer se transformou no diabo. O homem se corrompe, entre tantas outras coisas. Portanto, o que Deus cria é bom, mas às vezes muitas coisas se tornam maus. Então vamos à questão da presença do mal, o sofrimento, e do sofrimento é a bondade e a perfeição de Deus. Então haverá muito esse contraste sobre a questão da presença do mal. E aqui cabe aquilo que eu falei para você lá no início. Não existe a presença do mal, o que existe é a ausência do bem. Quando nós deixamos de fazer o bem, o mal acaba crescendo no ambiente. Então nós devemos ser luz, como Cristo falou que nós somos luz. Então nós devemos ser luz para que nós venhamos assim acabar com as trevas. Acabando com as trevas, tudo será luz. O mal moral e físico, de acordo com a Bíblia. A palavra de Deus afirma que Deus é bom e que ele criou o homem e o mundo perfeito. O mal, tanto o físico quanto o moral, teve o seu início na queda, narrada no 3º capítulo do livro de Gênesis. Todo o mal que vemos hoje é uma consequência do pecado de Adão e Eva. Eu falei com você exatamente isso, que tudo que Deus cria é bom, mas as coisas se transformam, as pessoas se transformam. Então Lúcifer se transformou o anjo de luz. Não vou nem colocar o nome de Lúcifer não, porque a Bíblia não relata, então vamos falar somente de um anjo de luz. Ele era um querubim ungido e se transformou no diabo.
Por quê? Porque ele nunca houve verdade nele. Ele permitiu que a soberba ficasse nele. Existe um ponto que é muito importante, que é a questão da soberba. A soberba, ela é interna. É a pessoa que cria a soberba dentro de si. E isso é perigoso. Lembra que a Bíblia diz, lá no livro de Pedro, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Por quê? Por que Deus resiste ao soberbo? Porque toda vez que Deus vê uma pessoa soberba, ele se lembra do anjo querubim, né? O querubim ungido que se rebelou contra Deus. Ele se lembra de como foi soberbo o querubim ungido. E por isso, quando alguém fala da soberba, age de uma forma soberba, na verdade está agindo como o adversário, como o diabo, que é o inimigo maligno do Senhor. Então, por isso que Deus dá graça ao humilde. Por quê? Porque o humilde lembra quem? Lembra Cristo. Por quê? Porque Jesus disse o quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, a essência de Cristo é humildade. Lembrando que as pessoas podem parecer serem humildes, mas na verdade não são. Por quê? Porque estão fazendo algo por aparência. Jesus não. Jesus estava na essência. A humildade dele estava no coração. Ou seja, era a essência e é a essência do Senhor. Então, como está lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Então veja que nesse aspecto, veja que tanto o mal moral e físico, ele vem por quê? Consequência do pecado de Adão e Eva. De acordo com a filosofia, antes de falar a respeito do mal, observe o que o filósofo Aristóteles entendia como bem. É aquilo que todos os seres aspiram. O bem é desejável. Quando ele interessa a um indivíduo isolado, mais seu caráter é mais belo e mais divino quando se aplica a um povo e a estados inteiros. Falando sobre a questão da filosofia em si, que é a questão de Aristóteles, é interessante que toda pessoa quer o bem, você quer o bem, você é uma pessoa boa, a sua essência é boa, porque a sua essência vem do Senhor. Entretanto, há pessoas que, mesmo sendo o melhor de Deus, mesmo sendo a imagem do Senhor, permitem que a soberba entre em seu coração. Mas toda pessoa deseja o bem, ou os bens, né? Então, o que acontece? Quando o bem é dado a uma pessoa, é algo bom. Mas quando esse bem é aumentado para todos, é muito melhor. Essa é a ideia aqui de Aristóteles. É muito interessante que as pessoas falam muito da sociedade e tal, mas a verdade é que sim, existem pessoas mais no mundo. Existem, e são algumas, né? Muitas, né? No entanto, a massa esmagadora de pessoas no mundo são boas. Por quê? Porque é a essência de Deus. As pessoas procuram aquilo que é bom. Você vai procurar um celular ruim? Não, você vai querer um celular bom. Né? A questão do bem, né? Quando você vai se relacionar com uma pessoa, você quer uma pessoa boa. Então nós sempre estamos procurando por aquilo que é bom, aquilo que vem do bem, aquilo que é do bem, a pessoa do bem, né? Como dizem por aí, né? Então, veja que até mesmo de acordo com a filosofia, cabe aqui a questão da questão bíblica, que nós venhamos ser bons uns para com os outros. De acordo com a ética secular e cristã. A ética secular está fundamentada em valores materialistas e relativistas, onde o bem e o mal dependem do ponto de vista de cada pessoa. O que é bom para mim pode não ser para você. Vou dar um exemplo prático e simples. Eu posso gostar de pizza e você não. Inclusive eu gosto de pizza. Então você pode pensar, eu não gosto de pizza. Por quê? Porque isso é uma questão de paladar, uma questão de gosto, é uma questão de criação, entre tantas outras coisas. Esta é a ideia secular. Só que a questão depende do ponto de vista de cada um. Da mesma forma que eu acho bom pizza e você não, isso cabe para todas as esferas da vida. Isto é, a pessoa pode, e geralmente são, né, muito materialistas, né, e relativistas. O que é essa questão do relativo? Né? Relativo é aquilo que a pizza é legal, mas é muito relativo.
ou ela não é. Então cada um tem a sua verdade, né? Então acaba perdendo a essência. Eu não posso hoje falar que eu gosto de pizza e amanhã eu digo que não, ou vice-versa. É claro que a gente pode mudar, é tudo paladar, mas e a essência? Só que hoje é tudo relativo, e isso é muito ruim. O cristão não deve ser relativo. O cristão deve, como diz a palavra, o sim tem que ser sim e o não tem que ser não. O que passa disso é procedência maligna. Então essa é a visão pela ética secular, né? Ou seja, do mundo, né? Que é tudo, os valores são materialistas e relativos e tudo depende do ponto de vista. Já a ética cristã vem como um fundamento às escrituras sagradas. E seu objetivo é aperfeiçoar a nossa vida de comunhão com Deus e o nosso testemunho cristão perante a sociedade na qual estamos inseridos. O que é isso? De contrapartida, que de acordo com a visão secular depende do ponto de vista, para a questão cristã depende da Bíblia. Nós não somos relativos. Vale para nós o que a Bíblia diz. Essa é a nossa única regra de fé e prática. E é justamente essa palavra que vai nos aperfeiçoar acerca das questões cristãs, acerca da vida, acerca daquilo que realmente é importante. Deus e o mal. Deus é mau? Não, ele é bom e santo, justo e tem todo o poder. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Muitos têm se utilizado erroneamente desse texto do profeta Isaías para afirmar que o mal e o bem procedem de Deus. E aqui é que o caldo engrossa. Se o próprio Deus disse que ele que faz o mal, como eu te disse outras referências também, né? Então, Deus fez ou Deus não fez o mal? Nesse sentido, nós entendemos como no contexto, quando Deus diz que cria o mal, ele quer dizer que ele cria no sentido de trazer um juízo determinado. Uma pessoa fez algo, então Deus vai trazer o mal. Qual é o mal? Deus permitirá a consequência daquele pecado. Por exemplo, Adão e Eva. Deus deu uma ordem para não comer da árvore do fruto do conhecimento, do bem e do mal. E o que ele fez? Foi lá e comeu. Então, o que aconteceu depois disso? Veio a queda, veio a consequência. E qual foi a consequência? O mal que veio para a vida deles, que eles morreram, né, fisicamente falando, espiritualmente também, né, de uma certa forma, e veio toda a consequência do pecado até nós, do mal. E por que veio o mal? Consequência daquilo que foi feito errado, é a consequência. Então é essa consequência que Deus fala que cria, né? Ele cria o mal, ou seja, ele permite a consequência do pecado. Porque, na verdade, Deus não é mau. Vemos, por exemplo, 1 João 1,5, veja Tiago 1,17, aos Hebreus 6,18, Abacuque 1,13, Tiago 1,13, Mateus 5,48, Deuteronômio 32,4. Vai nos dar ali um parecer sobre a essência de Deus. Por quê? Porque Deus é bom, Deus é puro. Então, Deus é santo. Inclusive, há uma questão, que até vamos falar aqui, sobre a questão de que Deus é santo, 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 já falo sobre isso. Deus é um ser em equilíbrio? No entanto, sabemos que o Deus verdadeiro não é um conjunto de forças opostas. Ele é perfeitamente bom e não contém nada de mal, conforme nos diz o apóstolo João. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Muitas pessoas pensam que Deus está na corda bamba. Hoje ele é bom e amanhã ele é mau. Como já falei, Deus é bom, ele é todo na sua santidade. E sobre a questão da santidade, Deus requer de nós santidade, como diz aos Hebreus 12,14. Então, não é possível, podemos dizer, resumir, que Deus é um ser em equilíbrio. O que nós podemos dizer, para fechar, é: Deus é o próprio equilíbrio, tudo é sustentado por Deus. Então, todo o mundo ele é sustentado por Deus. Deus é a mola mestra de tudo. Tudo é sustentado por Ele, inclusive até
a vida do adversário, né, do querubim caído, né, que caiu, o querubim ungido que caiu, até a vida dele, até a existência do diabo é sustentada por Deus. Até isso, a existência dos demônios também são sustentadas por Deus. Então tudo é o Deus é o próprio equilíbrio e não ele é um ser em equilíbrio, porque quando fala em equilíbrio, supõe-se que Deus está tentando se equilibrar em alguma coisa para assim poder não cair, né? Quando a gente tropeça, a gente tenta o quê? Ficar em equilíbrio. Para quê? Para se manter de pé. Então essa aqui é a ideia. Quando se fala que Deus é um ser em equilíbrio, quer dizer que Deus está querendo arrumar um jeito de poder se firmar, o que não é o caso. Deus, ele é firme, ele é santo, ele é perfeito e tudo é sustentado por ele. Deus não criou o mal moral. A palavra mal em Isaías 45:7 se origina de uma palavra que pode ter vários sentidos. Neste contexto e em outros onde Deus faz ou traz o mal, a palavra significa calamidade ou punição, sendo o oposto de paz. Deus usaria Ciro para abater as nações. Já no versículo 8, Deus promete salvação, paz e justiça, punição ou mal. Então essa questão, como eu já falei aqui um pouco aqui da questão do mal, que Deus traz, né, permite a consequência do mal, né, a consequência do pecado, então ele permite esse mal. Vamos falar um pouco agora também sobre a questão da calamidade. O que é isso? Por exemplo, quando passa um furacão num lugar, o que aconteceu? Tudo é destruído, é um mal, né? E quem foi que criou o vento? Não foi o Senhor? Então, nós devemos ter em pauta o seguinte: a Bíblia irá se cumprir, o povo querendo ou não, ela vai se cumprir. Guerras, rumores de guerra, dores, tudo quanto é coisas ruins e boas também, né, acontecerão. E a questão da calamidade, por exemplo, o dilúvio, quem foi que trouxe o dilúvio? Foi Deus. E quer maior calamidade do que essa, terrenamente falando? Não existe, né? Eu particularmente não conheço. Por quê? Deus destruiu a humanidade praticamente inteira, ficaram apenas 8 pessoas. Todo o planeta foi devastado pelo dilúvio. E quem foi que criou esse mal? Foi Deus. Mas Deus não avisou que iria fazer chover, mas o povo não creu. Então, o mal vem sempre em consequência de pecado e desobediência. Quando nós não ouvimos o que Deus está para nos dizer, quando Deus nos fala algo, nos alerta acerca de algo e nós não ouvimos, sofremos assim a calamidade, né? O mal que vem a nós. E o que a Bíblia diz sobre isso? Do que se queixam os homens, não é dos seus próprios pecados? O cristão e o sofrimento, o problema do sofrimento. Vivemos em uma sociedade hedonista, onde as pessoas afirmam não ser plausível pensar que um Deus que é amoroso e bondoso permita o sofrimento. Deus não permitiria o sofrimento porque ele é um Deus de amor? É interessante que as pessoas questionam a Deus, mas não questionam o diabo. As pessoas questionam assim, onde está Deus quando vê algo errado, né? Quando vê pessoas com necessidade, por exemplo, quando vê as calamidades, onde está Deus? Mas ninguém pergunta onde é o diabo, onde está o diabo, não. Ninguém questiona por que o diabo não faz alguma coisa. Por que é isso? Porque o mal, ele está inserido no diabo. O diabo é um ser perverso. E quando as pessoas falam sobre Deus, acham que Deus tem obrigação, né? Como as pessoas dizem que todo tempo Deus é bom o tempo todo. Vamos lá e viemos cá. Quando eu peco, o mal, né, que virá sobre a minha vida, porque é consequência do meu pecado. Então quer dizer que eu posso pecar e Deus não vai me punir? Eu posso pecar e Deus é um Deus amoroso e vai deixar isso passar batido? Não, não deixa. Por quê? Um ponto, por exemplo, Naum capítulo 1, versículo 3, nos diz que Deus não tem o culpado por inocente. Portanto, é errado pensar que Deus, por ser amoroso, de fato ele é, que Deus, por ser amoroso e bondoso, não vai permitir que alguém sofra. Permite. Lembra Jó? Como Jó padeceu e que sofrimento foi aquele de Jó. Mas não era temente ao Senhor. Mas Deus permitiu. Então, há situações e situações. É claro que no caso de Jó, é um caso específico para provar, né, para o diabo que o Jó era um homem reto.
diante do Senhor e íntegro. Mas vamos falar, por exemplo, sobre a questão de sofrimento. Quem sofreu mais do que Jesus na cruz do Calvário? Mas não era filho de Deus? Deus poupou ele do sofrimento? Não, Deus não poupou Jesus do sofrimento. E a própria Bíblia nos diz, o próprio Cristo nos falou, que no mundo tereis aflições. Então sim, nós teremos sofrimento sim. Jesus chegou a falar, bem-aventurados sois vós, quando maldizerem a vós, quando perseguirem a vós, por causa do meu nome. Então, de qualquer maneira, o sofrimento virá principalmente para o cristão. Então, você que é jovem, tenha no teu coração que sim, você padecerá sofrimento mesmo sendo uma pessoa fiel ao Senhor. E bom é passar no sofrimento sendo fiel ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor te dará vitória, assim como ele fez com Jó. Jó passou um grande sofrimento. Jó, na verdade, foi a pessoa que mais sofreu na Bíblia depois de Cristo. Mas Deus deu vitória a ele. Por quê? Porque ele era fiel. Então continue sendo fiel, que apesar do sofrimento, Deus certamente te dará a vitória. O sofrimento. Não podemos nos esquecer de que o pecado sempre causará sofrimento para o homem, independente da sua crença religiosa. Basta ver o que ocorreu com Adão e Eva logo após pecarem. Então veja a consequência, né? Adão agora vai ter que trabalhar muito mais, Eva agora, a vontade de Eva agora é a vontade do marido dela, né? Que agora é ele que domina ela, e ela vai ter dores de parto, né? O Senhor aumentará as dores de parto, entre tantas outras coisas. Por quê? Consequência do pecado. Era só não ter comido da fruta. Era só não ter comido. Só isso. Mas Eva, né? O olho que não dá, né? Por que ela fez isso? Porque ela viu que era boa para a vista, né? Ela viu que era bom, que era bonito, era agradável aos olhos, ela foi lá e... Portanto, e isso é muita dinâmica do pecado. O pecado, ele tem uma aparência bonita. A aparência do pecado é sempre bonita. Ela é sempre perfeita, aparentemente. Né? E é por isso que muitos jovens acabam sendo atraídos pelo pecado. Billy Graham tinha uma frase que eu achava muito interessante, que quando alguém quer sair da presença de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. O que isso quer dizer? Quando uma pessoa está na presença do Senhor e pensa em fazer algo e tende a comentar com alguém, o adversário arruma logo um jeitinho para fazer as coisas andarem de acordo com aquela pessoa. Por quê? Porque andando as coisas de acordo, o que vai parecer? Que está fazendo certo. E é por isso que muitos jovens acabam caindo no pecado. Por quê? Porque acham que o pecado é prazeroso, e de fato o pecado é prazeroso. Para a carne é uma maravilha, mas e para a alma? E para a consequência depois do corpo? Então, você jovem, você precisa ter muito cuidado, porque o diabo, ele sabe armar as armadilhas para pegar os jovens. Então tenha cuidado. Está com dúvida? Converse com o seu pastor. Não permita que o adversário faça com que você caia. Deus é maior que todo sofrimento. Deus é soberano e maior do que toda dor que venhamos enfrentar. Ele nos ama e não nos abandona em meio ao nosso sofrimento. Lá em Salmos 46:1 nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É claro que em alguns casos, por exemplo, que acontece na igreja, por exemplo, ou entre outras situações, o que o jovem pensa? Vou deixar Jesus, vou largar Jesus, porque lá no mundo eu não passava por isso. E é verdade, tem muitas coisas que o jovem não passa, coisas que eu digo, coisas terríveis, né? Coisas tenebrosas, coisas, sofrimento de modo geral. Poxa, quando eu era do mundo eu não passava por isso, aqui na igreja eu passo, agora que eu estou na presença do Senhor eu estou passando por isso. Isso é verdade. E há uma explicação muito simples para isso. Porque quando uma pessoa está no sofrimento, num determinado lugar, a tendência é sair daquele sofrimento. Então, se uma pessoa está no mundo, está numa boa, por que ele vai sair do mundo se ele está numa boa? Mas se ele está na igreja e está padecendo sofrimento, a tendência é querer fazer o quê? Sair da igreja, ou seja, sair da presença do Senhor para acabar com o sofrimento. Então, veja como é que é simples. Então, você jovem, você precisa ter muito cuidado. Saiba que Deus, ele é maior do que o teu sofrimento. Deus está contigo. Ele deixou lá Jó no silêncio. Vou falar uma coisa para você. Aqui para nós, ouvir não de Deus é péssimo, é horrível. Ouvir sim é bom, mas pior do que ouvir não do Senhor é ouvir o silêncio dele.
é quando Deus não te responde. É quando você questiona ao Senhor e Ele não te responde palavra, Ele fica mudo, silêncio. Isso é terrível. E foi justamente isso que Jó passou. Deus não respondia a palavra para Jó. Então, o silêncio de Deus é perturbador. Por quê? Porque a pessoa cria uma dificuldade, porque é até uma questão de falta de fé, né? A pessoa acaba perdendo a fé. Por quê? Porque se eu estou orando ao Senhor e Deus não está me respondendo, é porque Ele não está me ouvindo. Se Ele não está me ouvindo, consequentemente, é porque eu não estou fazendo a vontade dEle. Olha que situação. Aí o que o jovem faz? Sai da presença do Senhor. Na verdade, não. Quando você está numa situação difícil, tu está orando ao Senhor e Deus não te responde, na verdade é um bom sinal. Ele está provando a sua fé. Ele está mostrando para você, querendo mostrar para você que você sim, você é capaz de suportar aquela situação, aquele sofrimento. Por quê? Porque Ele está com você, só que Ele está em silêncio. E vou falar uma coisa para você. Já observou, talvez você nunca tenha ido, mas já deve ter visto em algum lugar, quando a pessoa vai ao psicólogo, por exemplo, a pessoa só fala e o psicólogo faz o quê? Geralmente ele fica em silêncio. Quando um aluno está fazendo prova, o professor fica em silêncio. Da mesma forma é o Senhor, quando Ele está conosco nas situações difíceis, quando você começa a falar as coisas para Ele, Ele fica em silêncio. Ele não está te respondendo palavras, Ele está apenas te ouvindo. E você ser ouvido pelo Senhor é de grande valia. Então continue orando ao Senhor, porque certamente o Senhor te dará a vitória. Conclusão. Deus criou um mundo perfeito e bom. O mal e o sofrimento entraram no mundo como uma consequência da queda. O Criador está sempre disposto a agir com generosidade para com a sua criação. Entretanto, o pecado cega o entendimento das pessoas e elas não conseguem crer que Ele é justo e não pode tolerar o pecado. O pecado é repugnante diante de Deus e merece a justa punição. Mas Deus é sempre bom. A bondade é um dos seus atributos. Portanto, Deus, no sentido geral, Ele não criou o mal, porque em parte o mal não existe. O que existe é a ausência de bem. Mas quando a Bíblia menciona que Deus vai criar o mal, que Deus cria o mal, é porque na verdade Deus vai permitir o mal acontecer com aquela pessoa. Por quê? Porque ela criou um pecado, uma desobediência, ou no caso de Jó, porque foi uma prova que Jó passou. Então todo o mal veio para Jó. Inclusive uma das questões sobre Jó foi que houve um vento, né? Quem é que faz o vento? Não é o Senhor? Se bem que ali foi uma questão também do maligno, uma questão do maligno. Esse negócio vai dar pano para manga. Mas de modo geral, o nosso Deus, Ele é bondoso. Ele é um Deus misericordioso. Então se porventura você está passando uma situação difícil, dolorosa, continue na presença do Senhor, continue buscando Ele, porque a essência de Deus é boa, Deus é bom, né? O Senhor, Ele é bondoso, misericordioso. Então continue na presença santa do Senhor, porque certamente Ele te dará vitória. E não pense você, Deus me abandonou. Não, Deus não abandonou você. Deus está do teu lado, Deus está ouvindo você. Então acalma o teu coração e continue crendo no Senhor. Hora da revisão. Número 1. O mal, tanto físico quanto o moral, tiveram seu início na queda, narrada no capítulo 3 do livro de Gênesis. Número 2, da queda. Número 3, o filósofo Aristóteles entendia como bem aquilo que todos os seres expiram. O bem é desejável quando ele interessa a um indivíduo isolado, mas seu caráter é mais belo e mais divino quando se aplica a um povo e a estados inteiros. Número 4. A ética cristã tem como fundamento as escrituras sagradas e seu objetivo é aperfeiçoar a nossa vida de comunhão com Deus e o nosso testemunho cristão perante a sociedade na qual estamos inseridos. Número 5. Ele afirmou que Deus somente pode ser encontrado no sofrimento e na cruz. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e saiba, creia, Deus não criou o mal. Deus é bom e você certamente é fruto desta bondade do Senhor. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!